Olá, bem-vindos a mais uma aula de História Contemporânea. Hoje a gente vai avançar um pouco pelo século XX, vamos ver o cenário pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, vamos dar uma olhada em como as coisas se desenvolvem, como aqueles países que entraram em guerra durante esse primeiro momento se reorganizam, quais os caminhos utilizados, né? Vamos dar uma olhadinha ali no material e ver qual é o nosso itinerário para a aula de hoje. Como eu já havia dito para vocês, o cenário que nós vamos estudar é o cenário posterior à Primeira Grande Guerra Mundial, né? Vamos tentar entender como os países, principalmente os países da Europa, se reconstroem nesse cenário, né? E quais os caminhos utilizados. Na prática, a gente vai ver que, de uma maneira geral, o modelo é o mesmo, mas ele se dá de forma diferenciada. Em alguns lugares ele vai ter um olhar ou uma via mais democrática, em alguns outros lugares, embora o modelo de gestão econômica seja o mesmo, o modelo de gestão política é diferente, né? Então nós vamos ter duas grandes formas de saída e que na realidade nada mais são do que o início da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Espero que vocês acompanhem e se divirtam aí comigo nessa próxima aula. Muito bem, não precisa ter muita imaginação para conseguir entender que depois de uma guerra o que sobra é o caos, né? Tanto para ganhadores quanto para perdedores. De uma maneira geral, a reconstrução no período posterior à guerra é sempre um período traumático, traz sempre grandes problemas, e é isso que a gente vai tentar entender nesse período, né? A Europa, de uma maneira geral, se envolveu toda em uma guerra e o seu cenário é um cenário destruído depois disso, né? Para os ganhadores da guerra, você ainda tem pelo menos a possibilidade de pensar na vitória, mas para os perdedores, além da devastação, ainda sobra a vergonha de ter participado de uma guerra e ter perdido, e o ônus, ou seja, o custo monetário desse conflito, né? Bom, terminado o conflito, como é que nós vamos reorganizar, né? Como é que a gente vai novamente construir essas nações e quais os caminhos tomados por cada uma dessas nações? É isso que a gente vai assistir agora, discutir nesse primeiro bloco da nossa aula. Vamos lá para o material. Como eu acabei de dizer para vocês, nesse período a gente tem então o velho mundo, ou principalmente a Europa, devastada por conta da guerra. Os combates, né, aconteciam principalmente em território europeu, né? O que garantia, por exemplo, um certo privilégio para países que participaram da guerra, mas não tiveram os seus territórios utilizados para conflito, como foi o caso dos Estados Unidos, ok? Então, vamos lembrar, né? Os Estados Unidos vai entrar na guerra num primeiro momento, financiando armamento, dando dinheiro efetivamente para os países do lado que ele está apoiando, enfim, Inglaterra, França. E aí, aos poucos, os Estados Unidos acabam tendo que entrar efetivamente no conflito, mas o conflito não vai para o território norte-americano, ok? Quando termina a guerra, os Estados Unidos é a grande nação que lucrou com toda essa guerra, porque ele tem uma ascensão do ponto de vista econômico, político, de influência, né? É o período, então, de ascensão dos Estados Unidos, ok? Quando nós terminamos a guerra, é necessário que os países que saíram vitoriosos e mesmo os países perdedores reconstruam o seu território nacional. Quem é que vai financiar isso? Os Estados Unidos, tanto para os perdedores quanto para os ganhadores. Preciso entender que isso vai fazer, nos Estados Unidos, vai causar uma aceleração econômica muito grande, né? Eles estão produzindo
o suficiente para manter o seu desenvolvimento, mas para também garantir a reconstrução dos países europeus, ok? Então você tem nesse período uma superprodução, né? Todas as áreas de produção norte-americanas vão aumentar a sua produção, então pense isso do ponto de vista da agricultura, da indústria, do comércio, todo mundo vai superproduzir. É o famoso período da euforia norte-americana. É o período, por exemplo, onde você vai ter o boom do desenvolvimento da indústria cultural norte-americana, o cinema, é o período do Ford com a implantação da empresa de produção de automóveis, então é um período assim de explosão econômica nos Estados Unidos, né? Só que, veja, o próprio Estado que está reconstruindo a Europa e mandando suas mercadorias para a Europa está financiando a reconstrução desses países europeus. E é claro que esses europeus vão começar a reconstruir seus parques industriais, vão recuperar sua agricultura e etc. Então, né, pouco a pouco, esses países que consumiam absurdamente a produção dos Estados Unidos vão deixar de produzir e pouco a pouco os Estados Unidos vai entrando numa grave crise econômica, né? Porque o consumo vai diminuindo. Vamos lá dar uma olhada no nosso material, né? Então, pouco a pouco, esse período de euforia vai se transformando numa crise econômica nunca vista anteriormente, né? Bom, para tentar reorganizar essa crise econômica, né, que vai alcançar primeiro os Estados Unidos e depois o mundo inteiro, vamos tentar entender por que isso acontece. Se os Estados Unidos refinanciam a economia do mundo inteiro, quando os Estados Unidos entram em crise econômica, o resto do mundo acompanha. Se nos Estados Unidos a gente tem uma reconstrução via democrática, através do welfare state, no resto do mundo nós vamos ter uma reconstrução via, não é no resto do mundo, vamos corrigir aí, né? Em grande parte da Europa, você tem uma reconstrução via totalitarismos, ok? Mas vamos focar aqui nos Estados Unidos, né? Como eu vinha dizendo, eles tiveram uma aceleração econômica, uma grande produção, né? Pouco a pouco a Europa vai se reconstruindo, vai deixando de comprar dos Estados Unidos, você tem uma grande crise e imaginem então o cenário, né? Todas as pessoas no período anterior começaram a ganhar muito dinheiro, né? É como se todo mundo tivesse ganhado na Mega Sena acumulada, né? E vai comprando, vão gastando, vão aplicando dinheiro na Bolsa de Valores, a coisa vai perdendo o controle, principalmente porque nós estamos num Estado e numa política econômica liberal, ou seja, não há nenhum mecanismo de controle do Estado sobre as transações econômicas, né? Isso vai criando uma bolha econômica até que em 1929 isso explode, né? Na realidade, no período anterior, os Estados Unidos já começam a tomar algumas medidas, como tentar taxar a importação, proteger seu mercado interno, mas é muito tarde, né? Daí o que vai acontecer? Vamos acompanhar ali no material, ok? Essa crise econômica fica absolutamente descontrolada. Em 1929 a gente tem a quebra da Bolsa de Valores, né, em Nova York, mas não existe mecanismo legal, porque nós estamos falando de um Estado liberal, que pudesse intervir nessa crise econômica. É por isso que, efetivamente, as primeiras tentativas de reconstrução da economia norte-americana vão acontecer somente depois do período eleitoral, né? A gente vai ter o novo presidente norte-americano, o Roosevelt, com uma nova leitura da economia, que é o estado de bem-estar social, né, ou welfare state, através de um plano político-econômico chamado New Deal. Qual é uma das características desse New Deal? Uma das mais marcantes é a forte intervenção na economia. A partir daí, né, a economia passa a ser
planificada, passa a ser pensada como algo a ser gestado por pessoas que pensam a economia efetivamente, ou seja, eu não deixo mais para o mercado resolver esses problemas, eu interfiro e através dessa interferência eu planejo as ações. Qual é o grande planejamento efetivo, né? O que o Roosevelt diz, né? O Roosevelt diz o seguinte, a partir desse momento, todas as rendas vão ficar na mão do Estado e é o Estado que vai intervir criando empregos através de obras de infraestrutura, garantindo o salário mínimo e, a partir daí, regulando principalmente todas as ações que acontecem, todas as transações bancárias, ou seja, é a partir do Roosevelt ou do New Deal, se vocês preferirem, que a economia passa a ser planejada. E para finalizar, vocês guardarem bem, né, quais são as características, é a partir daí que o Estado começa a ser pensado como o elemento gestor das relações sociais, portanto, ele deve garantir uma série de direitos, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança pública, ou seja, uma série de características que a gente hoje quase que naturalizou no Estado, né, na realidade são criadas nesse período, ok? Para vocês terem mais acesso, terem outras leituras desse tema, poderem ter mais material de pesquisa, eu estou deixando para vocês aqui algumas referências, fora as referências que estão ao final da aula, para que vocês deem uma olhadinha. Vamos lá, deem uma olhadinha aqui. Tem algumas referências para pensar aí tanto o que está acontecendo nos Estados Unidos, o New Deal, como posteriormente, e a gente vai comentar isso daqui a pouco, com o crescimento dos fascismos em alguns lugares na Europa. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse cenário na Europa. Muito bem, pensando do ponto de vista da crise econômica, pensem como isso vai ser complicado em países que, num certo sentido, foram os perdedores da Primeira Grande Guerra Mundial, como no caso da Alemanha e da Itália. Vocês lembram que a Primeira Grande Guerra Mundial, né, tem a entrada, a ascensão da Alemanha e da Itália na corrida pelas colônias, e daí nós vamos ter a Primeira Grande Guerra Mundial. Só que tanto a Alemanha quanto a Itália não saíram muito bem desse primeiro conflito. Ok, terminada a guerra, né, o ônus da guerra ficou para a Alemanha, no ponto de vista econômico e também moral, mas uma boa parcela da perda moral também recai sobre a Itália pelas posturas que ela tem durante a Primeira Guerra Mundial, ok? Nós temos esse cenário, né? A necessidade de reconstrução dessa Europa que foi destruída pela Primeira Guerra Mundial e a ideia de que quem está financiando isso são os Estados Unidos. Até aí tudo bem. Quando os Estados Unidos entram em crise, o mundo inteiro acompanha essa crise e não é diferente na Alemanha e na Itália, né? Não é diferente em lugar nenhum, mas por que a gente vai frisar a Alemanha e a Itália? Porque é daí que saem os dois grandes modelos do nazifascismo para o resto do mundo. Então, vamos lá para o material, dar uma olhadinha nas características desse tipo de Estado especificamente, ok? Bom, como eu acabei de dizer para vocês, a gente vai ter o aparecimento de estados totalitários em vários países da Europa, né? Portugal também nesse período vai ser um país totalitarista, a Espanha também é um país totalitarista, mas a gente vai centrar e focar o nosso olhar na Itália e na Alemanha. De qualquer maneira, sempre que a gente falar em totalitarismo, essas ideias precisam estar presentes à memória. Primeiro, eles são absolutamente contrários à ideia de democracia e principalmente de participação de todos, ok? São contrários à ideia do liberalismo, ou seja, eles acreditam no Estado forte com um grande líder e na intervenção através desse Estado forte, se opõem à luta de classes,
abre aspas aqui, e quando a gente está falando de luta de classes, entendam medo do comunismo, ok? Porque nós já tivemos a Revolução Russa em 1917. E aí esse espectro da luta de classes e da possibilidade de uma alternativa ao capitalismo assusta todas as nações no mundo inteiro a partir da Revolução Russa. São extremamente nacionalistas, né? E acreditam na guerra como forma de solução de conflitos. Como eu já havia dito para vocês, né? Eles acreditam num Estado forte e principalmente acreditam que esse Estado forte tem que estar na mão de uma liderança carismática, forte, absolutista, ok? E, para finalizar, nós temos a ideia do espaço vital para o desenvolvimento. O que é esse espaço vital para o desenvolvimento? É uma ideia ou é uma teoria, principalmente ligada à geografia econômica, que vai dizer que todas as nações têm direito a desenvolvimento, né? E se o espaço geográfico dessa nação, né, não for suficiente para o seu desenvolvimento, é legítimo e legal que essa nação procure expandir o seu espaço vital para esse desenvolvimento. Então, é essa política que está por trás, por exemplo, da proposta expansionista do Adolf Hitler durante o cenário anterior à Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos voltar lá para o material e acompanhar as características de cada um desses estados, ok? Bom, vamos pensar no nazismo, né? Como é que o nazismo se desenvolve e qual é o caminho que ele trilha, né? Então, para entender isso, a gente tem que acompanhar, na realidade, a ascensão de Hitler, né? Na realidade, a chegada do poder, do Hitler ao poder, passa por um momento anterior, né? Lá pelos idos de 1920, o Hitler, com um grupo de pessoas que o apoiavam, ou seja, com o começo do Partido Nazista, né? Os primeiros participantes do Partido Nazista, dá um golpe, mas esse golpe é tolhido, eles conseguem evitar o golpe, o Hitler é julgado, né? E aí ele é preso e condenado a 5 anos de prisão, mas ele não cumpre esses 5 anos de prisão, na realidade ele fica entre 8 e 9 meses preso, mas esse período é importante porque é o período em que ele vai escrever o famoso livro Mein Kampf, ou A Minha Missão, A Minha Vida, né? E esse livro vai à venda e ele vende milhares de exemplares e a pressão popular para a libertação do Hitler começa a ser bastante forte e efetiva. Ou seja, as pessoas começam a simpatizar e acreditar na causa do Hitler, né? Tudo isso num cenário econômico muito pesado. Então, os Estados Unidos para de financiar a reconstrução da Alemanha. A Alemanha não tem mais ninguém para ajudar a pagar o ônus da guerra. A crise econômica que é forte na Alemanha vai piorando, né? Essa situação vai ficando insustentável, né? Até que nós tenhamos novamente eleições. Vamos lá acompanhar o desenrolar disso daí, né? Então, lá por 1933 nós temos eleições novamente, né? O partido nazista do Hitler faz a maioria e ele é convidado pelo presidente a assumir aí como chanceler. A partir daí, né, a partir de 1933, o Hitler chega ao poder e vai pouco a pouco tomando toda a liderança, retirando da representação política os seus opositores e ele assume o papel de Führer, ok? Descarta a Constituição, congela bens, assume a liderança de uma forma geral e começa a fazer as suas alianças para poder organizar a expansão da Alemanha no período posterior. Quem vai ser o grande parceiro do Hitler nessas alianças? Benito Mussolini, que nada mais é do que, nesse momento,
o ditador ou chefe totalitário do estado vizinho ali, que é a Itália, né? Então, a história da Itália, a história do Mussolini também não é muito diferente da história do Hitler. Como é que isso vai acontecer? A Itália também está em crise, né? Também passa por problemas muito sérios posteriores à Primeira Grande Guerra Mundial, né? E principalmente o dano moral por ter trocado de lado durante a Primeira Grande Guerra Mundial, em troca de colônias que ela nunca recebe, né? Então, essa memória da traição da Primeira Grande Guerra Mundial fica na população italiana como uma coisa muito pesada, uma vergonha muito pesada, né? Fora a crise econômica, o desemprego, a violência. Bom, isso é um cenário maravilhoso para aparecer, desculpem, líderes totalitaristas. E o Benito Mussolini na Itália ocupa esse espaço, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha no material para ver como é que isso acontece, né? Então a gente tem os movimentos populares que começam a se organizar e lá pelos idos de 1919 se funda, né, o Fácio italiano de combatimento, ou se vocês preferirem, né, o Fácio de combatimento italiano, que nada mais é do que o fascismo, ok? Muito bem. É claro que a oposição a esse tipo de movimento acontece, como aconteceu na Alemanha, mas ela acaba sendo massacrada pela organização dos fascistas que saem às ruas vestidos de preto, né, e para tentar impedir qualquer tipo de manifestação contrária às ideias do Mussolini. Em 1922, a gente tem um fato muito importante que é preciso lembrar, que é a marcha sobre Roma. Então, os camisa preta passeando nas ruas de Roma, invadindo o centro de Roma, né? Marchando e pedindo a ascensão do Benito Mussolini, e daí não há o que fazer, né? O Benito Mussolini acaba sendo chamado para ser o primeiro-ministro, ele assume o lugar de primeiro-ministro, junto com o rei da Itália nesse período, Vítor Emanuele, chama o Benito Mussolini, e a partir daí o Mussolini vai ascendendo no mesmo ritmo que o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Então, o combate a todas as oposições, a forte utilização de repressão, as prisões ilegais, né? E na Itália nós temos a morte de um dos deputados que vai a plenário, faz um discurso contra o Mussolini, e na saída do plenário, né, quando ele vai saindo, ele acaba sendo assassinado, né? E aí o Mussolini vai a público, assume e diz, acabou o tempo de vocês. Tempo da democracia, das representações acabou, nós temos um líder e esse líder sou eu. Vamos dar uma olhadinha ali e fechar apresentando então para vocês algumas referências também que ajudam a pensar aí esse período, né? Eu recomendo fortemente a leitura da Hannah Arendt aqui, né, que vai discutir as origens desse pensamento totalitário, como é que esse pensamento totalitário se organiza, né? Esse livro dá sequência a uma série de outros livros e outras reflexões a respeito do totalitarismo, mas é um dos marcos da literatura sobre esse tema, né? E o Paxton com a Anatomia do Fascismo, que nos ajuda a pensar o surgimento, então, desses líderes fascistas e qual é aí o fermento que faz com que esses líderes apareçam em momentos de crise, né? Então, nós temos uma crise econômica, nós temos o aumento da violência, nós temos problemas sociais e parece aí uma pessoa com um discurso de salvador da pátria, né? Que unifica o pensamento, que diz, não precisa se preocupar porque eu estou aqui para resolver todos os problemas. Então, é isso que vai acontecer na Alemanha com o Hitler e é isso que acontece na Itália com o Mussolini. Então, por um lado, nós temos, abre aspas só para fechar, tá? Tanto o Mussolini quanto o Hitler, né, intervêm diretamente na economia e planificam a sua economia. Isso é interessante lembrar, por quê? Porque a mesma crise, né, que é resolvida, por exemplo, nos Estados Unidos, pela ascensão de um Estado de Direito, né,
de um estado de bem-estar social, em países europeus é resolvida com a planificação, como nos Estados Unidos, mas com características nada democráticas, ou ao contrário, totalitaristas, de repressão ao diferente, ao desigual e etc. Bom, a gente para por aqui e no próximo bloco a gente discute onde é que esse cenário vai dar. Muito bem, cenário já quase montado, nós já temos atores, a gente já sabe quem vai jogar com quem, né? Ou estamos começando a definir quem vai jogar com quem. Na prática, nós estamos com os pés já na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Eu tentei deixar claro para vocês, quando a gente estava falando sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, que o final da Primeira Grande Guerra Mundial não marcou uma pacificação e nem o encerramento dos conflitos, mas um certo tempo de descanso, ok? Então, nós descansamos, mas os conflitos ainda estão todos aí para serem resolvidos, né? E é isso que a gente vai tentar resolver com a Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Então, vamos lá acompanhar e ver qual é o desenvolvimento dessa Segunda Grande Guerra, né? Bom, a crise econômica que eu vinha falando para vocês marca claramente o início dessa disputa, né? Nós tivemos lá, como resultado da Primeira Grande Guerra Mundial, uma punição exemplar para a Alemanha, como resultado dessa Primeira Grande Guerra, e é claro que a Alemanha é um dos países que mais vai sentir o peso da crise econômica, né? A gente acabou de ver que esse problema causa a ascensão do nazismo na Alemanha, né? E na Itália vai ocasionar a ascensão do fascismo, né? Mas fora tudo isso, né, a gente tem o que a gente pode chamar de revanchismo da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Ou seja, as nações que perderam a Primeira Grande Guerra Mundial, né, não gostaram muito da derrota e o tempo inteiro estão buscando elementos para levar a coisa para um patamar mais confortável para eles, né? Então, nós temos novamente a formação de blocos, né? De um lado, nós temos a Itália, a Alemanha e o Japão, tá? Do outro lado, nós temos a França, a Inglaterra e, posteriormente, novamente, os Estados Unidos, né? São os grandes líderes nesse período, mas eu acho interessante e muito importante não esquecer que para a Segunda Grande Guerra Mundial, o Hitler teve o cuidado de tentar deixar a União Soviética fora do combate, né? Antes de entrar em guerra com o resto do mundo, o Hitler faz um acordo com a União Soviética e diz, eu vou para a guerra, mas vocês vão ficar aqui, eu não vou invadir, e o que eu for ganhando aqui eu vou dividindo com vocês, por favor, fiquem aí de boa, né? Não é bem isso que acontece, mas o Hitler só vai para a guerra quando ele assina o tratado de não agressão com a União Soviética. Então, vamos ver como é que isso acontece, ok? Então, vamos olhar aqui, vamos tentar entender o que vai acontecer nesse período, quem vai para onde, quem se associa com quem, etc, ok? Bom, na prática, o que a gente tem? A gente tem, por um lado, né, os nazistas, os fascistas, ou se você preferirem, a Alemanha, a Itália e o Japão, né? De outro lado, nós temos a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, né? Nós temos aí um tratado que faz com que a União Soviética não interfira, e nós temos também, de novidade aqui, o interesse japonês no Oceano Pacífico e, por isso, essa entrada aí dos japoneses nesse eixo nazi-fascista. Nesse primeiro período, o que a gente tem? Um rápido avanço do eixo, tá? Ocupando espaços na Europa, tomando bases no Oceano Pacífico, né? E um avanço assim avassalador do eixo, deixando o mundo
democrático, por assim dizer, bastante assustado, né? Na realidade, as tropas alemãs, os fascistas, os nazistas, chegam até a França, ocupam Paris, o que nunca tinha acontecido anteriormente, e o mundo fica absolutamente assustado com esse desenvolvimento. Se vê a Inglaterra sendo bombardeada, eternamente bombardeada, né? Mas o que se tenta fazer, de qualquer maneira, é evitar que os Estados Unidos entrem efetivamente na guerra, né? Principalmente a Alemanha e a Itália tentam impedir que as tropas norte-americanas sejam chamadas à guerra. Esse não é o interesse do Japão, né? Como o Japão disputa territórios com os Estados Unidos no Oceano Pacífico, o Japão descumpre, né, o tratado ali com a Alemanha e com a Itália e bombardeia bases militares norte-americanas no Oceano Pacífico, né? Frente a esse bombardeio e frente à utilização de submarinos da Alemanha para evitar o comércio entre Estados Unidos e os países em guerra na Europa, os Estados Unidos não têm muita solução, não tem o que fazer, porque tem muito dinheiro investido na guerra nesse momento, a não ser mandar suas tropas e tentar resolver a bagunça que novamente está na Europa, né? Então vamos para lá, vamos ver quais são as consequências disso, né? A ida dos Estados Unidos com tropas para a guerra desestabiliza aí fortemente a frente alemã. Abre aspas, e lembrar aqui que ao mesmo tempo que o Japão provoca os Estados Unidos para entrar na guerra, Hitler descumpre o seu tratado com a União Soviética. Ou seja, né, a União Soviética começa a cobrar os seus territórios, o Hitler não cumpre e, ao contrário, se posiciona contrário à União Soviética. O que acontece? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética entram ao mesmo tempo e, pasmem, senhores, do mesmo lado na guerra, né? Ou seja, todos contra o eixo, tá? Bom, a partir daí, todo o sucesso que as tropas alemãs, principalmente as tropas alemãs, tinham conhecido durante a guerra, começa a cair por terra. Em algumas frentes de batalha, os alemães são obrigados a se render e pouco a pouco você vai assistindo uma derrocada dessa tomada de poder da Alemanha, né? Então, em 1945, o cenário já estava quase que todo revertido. A França já havia sido desocupada, né? As tropas soviéticas já estavam na Alemanha, então o cenário era outro, né? E eu vou abrir aspas aqui 2 minutos para vocês me permitirem pensar na reação alemã frente a essa possível derrota, né? O que os alemães vão fazer? Vão focar principalmente para dentro da própria Alemanha e recrudescer o processo de eliminação dos inimigos internos, principalmente dos judeus, né, nos campos de concentração. Então, esse período em que as tropas europeias estão chegando na Alemanha coincidentemente, quer dizer, não é uma coincidência, né? É uma política de Hitler, a tentativa de acelerar a eliminação dos judeus e de todos os contrários ao desenvolvimento alemão nos campos de concentração. Então, esse é o período onde os massacres são mais frequentes, ok? Vamos lá para o material e ver como é que isso tudo termina, né? Lá por 1945, não há muito mais o que fazer, né? A própria Alemanha já está cercada, Hitler já está no famoso bunker, né, escondido, ele acaba se suicidando, né, junto com o staff, né, a liderança do exército, etc., se suicidam, né, e a Alemanha assina a rendição. Bom, muito bem, a Alemanha assina a rendição, mas o Japão não reconhece ainda o final da guerra, ok? Bom,
para fazer com que o Japão também entre nesse processo de rendição, os Estados Unidos resolvem, então, usar a nova arma que eles vieram produzindo durante todo o período da Segunda Grande Guerra Mundial, que são as bombas atômicas. Então, eles lançam no Japão, Hiroshima e Nagasaki, com 2 dias de diferença, de uma para outra, as 2 bombas atômicas, né? E frente à destruição causada pelas 2 bombas atômicas, o Japão assina o tratado pede paz, pede o armistício, né? E se rende frente às tropas norte-americanas, né? E assim a gente finaliza essa Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos dar uma olhadinha ali, né? E eu vou deixar com vocês novamente 2 referências aí que ajudam vocês a pensarem sobre esse cenário, contando a história por outros ângulos, utilizando outros documentos, outras fontes, etc. Espero que vocês tenham acompanhado e agora vamos ver como é que se resolve os problemas criados pela Segunda Grande Guerra. Muito bem, é óbvio, né, que o cenário posterior a uma guerra é sempre caótico, né? Não seria diferente na Segunda Grande Guerra Mundial. O que nós vamos ter como consequências da Segunda Grande Guerra Mundial? Bom, a grande consequência da Segunda Grande Guerra Mundial é um mundo bipolar, ou seja, a partir desse momento nós dividimos o mundo em 2 grandes blocos, né, de influência. Um grande bloco comunista, lembrem-se que nós já falamos sobre a Revolução Russa, nós já falamos na criação da União Soviética e como pouco a pouco essa União Soviética vai deixando de ser aquela nação atrasada, agrícola, né? E vai se tornando também um grande modelo a ser seguido, né? Então nós temos de um lado um bloco que se posiciona com um projeto político diferente do capitalismo e de outro lado nós temos o capitalismo, ok? Que tem como grande modelo os Estados Unidos, né? Eu acho que esse é o grande final da Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos lá acompanhar no material como é que isso se organiza, ok? Vamos lá, né? Então, temos aí o mundo dividido em 2 grupos, né? Os capitalistas de um lado e os comunistas, ou União Soviética, de outro, né? E a partir daí a gente conhece, ou a gente entra, se vocês preferirem, no período conhecido historicamente como Guerra Fria. O que é essa Guerra Fria? É uma tensão entre esses 2 blocos que vai se reproduzindo eternamente, né? Por quê? Tanto um bloco quanto o outro procura manter as suas áreas de influência ao mesmo tempo que aumentar a possibilidade de influência em outras áreas, né? Muito bem, como é que isso vai acontecer, né? Alguns elementos são importantes para a gente pensar isso. Vamos pensar nos Estados Unidos, tá? Lá pelos idos de 1950, se organiza nos Estados Unidos um período de caça às bruxas, ou seja, né, a gente pode pensar que os norte-americanos e os capitalistas começam a ver o comunismo em todos os lugares e começam a caçar esses comunistas como os grandes problemas existentes na economia, na sociedade. Enfim, resumindo, né, qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer problema é culpa do comunista, né, ou dos comunistas. E por isso mesmo se passa uma perseguição desenfreada a esses comunistas no cenário norte-americano, né? Você vai ter, então, uma política pública legal e legítima em torno dessa caça às bruxas. Vamos lá ver no material como é que isso se dá, né? Você começa a organizar comitês de investigação para tentar achar atividades comunistas, né? Então, comitês anticomunistas, né? Cada vez mais a liberdade de expressão vai sendo caçada, então vão se fechando jornais, vão se proibindo
filmes, músicas, programas de rádio, etc, né? Vários pensadores, intelectuais, atores, diretores de cinema acabam saindo dos Estados Unidos, né? Frente a essa perseguição, até que a própria população norte-americana começa a se posicionar contra isso e é necessário revogar as leis, ok? As leis que garantiam o direito de cassação aos comunistas e etc. Por outro lado, você tem, junto, para e passo a isso, você tem o acirramento de uma disputa técnica e tecnológica, né? Você tem a União Soviética, de um lado, desenvolvendo uma série de mecanismos, principalmente voltados à conquista do espaço, né? Que é o grande mote pós-guerra, acho que todo mundo deve lembrar dessas... Hoje histórias que até parecem engraçadas, mas que era o cotidiano dessas pessoas nesse período, né? Quem vai chegar à Lua primeiro? Serão os comunistas? Serão os capitalistas, etc. Então, uma disputa técnica violenta nesse período que é conhecido como guerra espacial ou a conquista do espaço. Vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que isso acontece, né? Nessa guerra, nessa disputa, em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial, né? Que sai para o espaço e fica em órbita, então é uma grande vitória, né? Em 1961, novamente, a União Soviética lança uma nave, a primeira nave tripulada, né? Tem lá o piloto, o Yuri Gagarin e toda a pompa e circunstância pelo primeiro voo orbital, ou seja, a nave consegue dar volta na órbita terrestre, né? É comemorado e etc. E daí os Estados Unidos começam a ficar meio cabreiro, né? Como é que os russos estão ganhando, como é que isso pode acontecer, até que em 1961 também, né, eles lançam a primeira viagem tripulada à Lua, chegam à Lua, e aí toda a história de colocar a bandeira, marcar o lugar, marcar o espaço, na realidade demarcando a conquista do espaço, né, sideral, pelo capitalismo, pelos Estados Unidos. Deixa claro, né, para vocês que nesse período da Guerra Fria, a divisão entre capitalistas e comunistas tornava este mundo um lugar mais, embora tenso, embora conflituoso, né, o tempo inteiro tenso por conta dessa divisão. Era muito difícil que os Estados Unidos ou que a União Soviética efetivamente fizessem um ataque nuclear. Mas essa divisão, ela garantia um certo conforto, ou seja, né, para quem estava do lado de lá, os capitalistas, por exemplo, qualquer coisa que viesse do lado de cá era entendido como mal, perverso, portanto tinha que ser perseguido. E vice-versa, né? Quem estava no mundo socialista olhava para o capitalismo e entendia aquilo como algo a ser evitado e etc. Mas entendam que, ao mesmo tempo que esse modelo antagônico criava a oposição, a utopia também estava ligada a isso. Então, para os capitalistas, o mundo igualitário pensado no socialismo era uma utopia. E para os socialistas, o mundo democrático do capitalismo era a utopia, né? Então, esse mundo era um mundo com certezas, era um mundo certo, né? O mal estava do outro lado ou o bem estava do outro lado, ok? Bom, para fechar aqui, né? E dar o começo da nossa próxima discussão, nós temos lá para a década de 60 a famosa crise dos mísseis, que vai colocar lá pelos idos de 1960 mísseis em Cuba, ou seja, no quintal dos Estados Unidos, né? Lá pela década de 70 a gente começa a ver um movimento de diminuição desses atritos, né? Na década de 80 você tem um recrudescimento da guerra espacial, mas é um último capítulo, podemos dizer assim, porque logo no final da década de 80, começo da década de 90, cai o Muro de Berlim e acaba então a divisão efetiva entre dois
mundos, né? O bem do lado de lá e o mal do lado de cá. Novamente, aqui vocês têm algumas referências sobre o tema que ajudam a entender e a ampliar essa leitura sobre a Guerra Fria e a divisão do mundo entre comunistas e capitalistas. Espero que vocês tenham se divertido, né? E agora vamos ver uma outra forma dessa divisão mundial aparecer, ok? Muito bem, esse cenário do mundo bipolar, da Guerra Fria, é um dos cenários que mais renderam episódios históricos de uma maneira geral no século XX, né? É muito comum você pegar todos os filmes mais comerciais, vamos dizer assim, que trabalham esse tema de uma forma meio disfarçadinha, né? Então, você sempre tem filmes comerciais norte-americanos mostrando os russos como os vilões, né? Ou alguma coisa fazendo referência ao comunismo e etc. Então, há uma série de possibilidades para a gente pensar esse tema que a gente acabou de discutir na prática, tá? Eu vou deixar aqui para vocês também uma referência sobre algumas possibilidades de pensar, então, o desenvolvimento da Segunda Grande Guerra Mundial. Se por um lado você tem uma boa possibilidade de encontrar exemplos disso no cinema também, né? Alguns acervos fotográficos são primorosos, né? A Folha tem um acervo bastante interessante, de acesso ao público, você não precisa pagar para ter acesso a eles, mas da mesma forma que a Folha, você encontra em outros sites a possibilidade de não só ler a respeito dos temas, tanto da Segunda Guerra Mundial, quanto da Guerra Fria, mas também acessar imagens, literatura, muitos contos sobre esse período que ajudam a gente a ter uma leitura mais ampla do período e, portanto, compreender melhor do que a gente está falando, né? Do que é esse mundo posterior à Segunda Grande Guerra Mundial ou mesmo desse mundo que se encaminha a passos largos para a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, eu aconselho fortemente vocês procurarem outros tipos de informação acerca do período histórico, tanto com literatura, a gente tem bastante coisa na literatura sobre o período, quanto no que vocês preferirem, filmes ou revistas ou fotografias sobre o tema, mas fica aqui uma referência efetiva para vocês procurarem e começarem, né, a ter contato com o que foi a Segunda Guerra Mundial. Acho que a partir daí abrem-se portas e interesses para que vocês ampliem aí o conhecimento. Ok, então vamos tentar finalizar tudo que a gente discutiu nessa aula, né? Lembrando que é um período histórico bastante conturbado, é um período histórico com muita informação. Lembrar vocês que não é à toa que o Hobsbawm chama o século XX de o breve século XX, porque em 100 anos deste século XX aconteceram tantas coisas que é quase difícil da gente dar conta nas aulas de história. Mas vamos dar uma olhadinha aqui e lembrar o que a gente viu nessa aula, né? A gente falou rapidamente sobre a reconstrução da Europa, né? De uma maneira geral, a gente falou sobre os problemas econômicos que vão ser gerados por esse processo de reconstrução nos Estados Unidos, a crise de 1929 e o modelo econômico e de política utilizado nos Estados Unidos, que é o welfare state, né? Na Europa,
a gente vai ter, então, a ascensão do nazismo e do fascismo, né? Lembrando sempre, né, que tanto o welfare state quanto o Estado nazista e fascista são estados que passam a planificar a economia, a intervir na economia, algo que não era possível no modelo liberal de gestão da economia que marcava o mundo no período anterior, né? Então, se por um lado os Estados Unidos constroem um Estado de Direito, né, o welfare state, a Europa constrói ditaduras fascistas, ok? Isso vai nos levar à Segunda Grande Guerra Mundial, né? O eixo contra os aliados e, ao final disso, como resultado da Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos, então, o deslocamento do centro das atenções, né, que antes estavam no antigo continente europeu, principalmente na Inglaterra e na França. Você desvia isso e agora os grandes nomes, os grandes líderes mundiais são os Estados Unidos, de um lado, com um modelo capitalista de gestão de sociedade e de economia, e a União Soviética, de outro lado, como o modelo socialista ou comunista de gestão das relações sociais e da economia, né? E ao final, como sempre, a gente tem aí referências bibliográficas que nortearam o texto, né, as aulas, mas que também ajudam vocês a pensar sobre esse tema aí, né? Espero que vocês aproveitem. Até o nosso próximo encontro.